Meus caros irmãos e irmãs, graça e paz em Cristo, saudações fraternas, que alegria, como é bom estar de volta aqui nas nossas devocionais. Tivemos vários encontros que outros irmãos da igreja, da Betel, aqui estiveram falando da palavra do Senhor, não é? E eles vão continuar falando, se revezando conosco, comigo como pastor, com os nossos presbíteros, mas é bom estar retomando aqui as nossas séries, iniciando hoje uma nova série intitulada Colocando o Passado no Seu Devido Lugar. O tema específico do nosso estudo de hoje é o poder do passado. E a minha pergunta inicial é a seguinte: qual é a sua tendência quanto a isso? A de acreditar que o passado não é nada ou que o passado é tudo? Pense nisso. E vamos cantar agora, irmãos, um hino que fala do passado e o retrata com os contornos do amor de Deus por nós. Esse hino é a celebração do cristão ao olhar para trás e ver a mão de Deus, o amor de Deus sendo derramado e superabundando a nossa vida e nos envolvendo, a graça do Senhor nos alcançando. Em 88, Amor Perene, eu convido você a cantar junto comigo. Amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não irromper a luz ao mando Criador, e nem o ardente sol rompendo no levante trouxera a terra e ao mar a força fecundante. Meu Deus, que amor, meu Deus, que eterno amor. Amavas-me, Senhor, também quando imolado por mim sofreu na cruz o meigo Salvador, o Santo de Israel, o teu Cordeiro amado, levando sobre si a culpa do pecado. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor. Amavas-me, Senhor, quando atingiu meu peito o Espírito de luz, o meu consolador, e com tesouros mil de teu favor perfeito trouxe a minha alma fé, em que hoje me deleito. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor. E sempre me amarás, porque jamais inferno ou mundo poderão ao teu querer se opor, ao teu decreto, ó Deus, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor supremo. Meu Deus, que amor, é sempre todo amor. Amém. Ó Deus Pai, nós te louvamos pelo seu
antigo amor, pelo seu eterno amor, destinado a gente que por natureza não é amável, a pessoas como eu, que, ó Deus, são pecadores, que afrontam o Senhor. Mas obrigado a Deus, porque o Senhor nos alcançou com este antigo amor e agora podemos olhar para trás, para o nosso passado, mas para trás, num passado ainda mais remoto, e como cantamos aqui, enxergar os contornos deste amor perene, desse amor eterno que continuamente se derrama sobre a nossa vida até hoje. Nós te louvamos por isso. Obrigado a Deus porque podemos celebrar um passado rico, ó Deus, da sua graça. Agora, Deus, quando vamos estudar, dar os passos iniciais nesta nova série, colocando o passado no seu devido lugar, nos ajude a fazer isso, ó Pai. Nós não damos conta sozinhos. Precisamos que o Teu Espírito nos conduza nesse processo. Fala ao nosso coração, nos ensina, nos encoraja, ó Deus, e que nós possamos viver em completa liberdade, olhando para o passado do jeito do Senhor. E assim, ó Deus, vivendo o presente, nos preparando para o futuro, andando segundo a vontade do Senhor para as nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vamos então agora abrir as nossas Bíblias e o primeiro texto que nós vamos meditar e analisar o nosso passado à luz dele é o texto da segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 7 ao verso 10. Abra a sua Bíblia lá, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 7 ao verso 10, o texto conhecido que fala do espinho na carne, o apóstolo Paulo falando do seu espinho na carne, e ele diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Palavras inspiradas do apóstolo Paulo. Meus irmãos, a Bíblia tem muito a dizer sobre o passado. Este assunto, o passado, tem um forte apelo porque cada um de nós tem um passado, não é? Cada pessoa tem um passado. Nós podemos ser diferentes em várias coisas e de muitas maneiras, mas ter um passado é algo que todos nós compartilhamos. Esse passado pode ser positivo ou negativo. Pode ser um passado de que nos lembramos assim, com saudade, querendo até viver de novo aquilo que nós vivemos um dia. Ou então pode ser um passado que nós queremos esquecer, deletar, apagar. Apesar disso, todos nós temos um passado. O passado nos acompanha por toda a vida. Não sei se você já pensou nesta questão do passado por esse prisma. Ele nos acompanha por toda a vida. E nós podemos, irmãos, ficar atolados, literalmente atolados no passado. Há poucas coisas piores do que ficar atolado, não é? Você já deve ter tido a triste experiência de atolar o pé no barro, ou ficar com o carro atolado num lugar afastado, sem ajuda de ninguém. Que situação, né? E em relação ao passado, muitos podem se sentir assim também, atolados. Atolados em seus próprios fracassos pessoais, atolados com relação ao que sofreram, abalados e de tal modo que se sentem atolados ali em relação também ao que fizeram. No próprio coração se sentir atolado, coração que por vezes é um coração hoje
amargurado por conta do que foi já vivenciado, por conta do que já se passou. O coração hoje desapontado, quem sabe um coração que carrega raiva, ou então um coração cheio de insegurança e de incerteza por conta do que já se passou. Em alguma medida, todos nós estamos atolados em relação ao passado, no sentido de estarmos ligados ao passado. Isso porque nenhum ser humano domina o processo de mudança, né? Alguns já deram passos maiores, outros ainda não, outros, quem sabe, estão desistindo de tentar, né? Achando que não é mais possível, achando que lutar com o passado é a derrota certa. O que é que as Escrituras dizem sobre o passado, irmãos? Há pouco, no começo do nosso estudo aqui, eu disse que a Bíblia tem muito a dizer sobre isso, mas o que é que ela diz efetivamente? Como é que a Bíblia, a palavra de Deus, aborda essa questão do passado? O Espírito Santo de Deus pode transformar uma vida que carrega hoje, que carrega no presente as cicatrizes do passado, coisas mal resolvidas. A Bíblia tem muito a dizer sobre isso, sem dúvida, e graças a Deus por isso. Mas você sabe que nós temos a tendência dos extremos, não é? Você já reparou essa tendência na sua própria vida, eu creio. Se não, passe a enxergar agora, porque todos nós a temos. Nós somos tendentes a ir aos extremos, a nos posicionar nos extremos. E quando o assunto é o passado, essa tendência permanece. De que extremos nós estamos falando, irmãos? Muita gente acredita que o passado não é nada. Por isso, a minha pergunta de início, né? Qual é a sua tendência? Olhando para si próprio, de acreditar que o passado não é nada ou de acreditar que o passado é tudo? Muita gente acredita que o passado não é nada, então ele não nos atinge hoje. Esse é um dos extremos. E por acreditar que o passado não é nada, dizem e pensam mais ou menos assim: engole isso aí, rapaz. Moça, engole esse choro, dá um jeito nessa angústia aí, sirva a Deus e pronto. Se concentre nisso, você vai estar melhor logo. As suas falhas de antes, as falhas de outros cometidas para com você ali no seu passado, tudo isso é irrelevante para as lutas de hoje. O passado é passado, o passado passou. Eu não sei se você pensa assim, que o passado não tem nada a ver com a sua vida hoje, mas esse é um dos extremos. E olha, deixa eu te dizer aqui, isso não resolve nada. Outras pessoas vão para o outro lado, olha o extremo aí de novo, mas é o outro extremo, acreditando que o passado é tudo. Pensam então que se você falha hoje é porque você sofreu no passado. Suas necessidades não foram satisfeitas lá no passado, de modo adequado. Então, você é o que é, sente o que sente, faz o que faz hoje por conta disso. Ou então, pensam que um erro cometido lá atrás estabeleceu um processo sem fim e agora não resta muito mais nessa vida. Essa forma de pensar, irmãos, admite que você não tem o que fazer hoje. Na verdade, você está sendo movido pelo passado, controlado pelo passado. Para quem pensa assim, o passado é decisivo. Para quem enxerga a vida dessa forma, o que ficou para trás, na verdade, não ficou para trás. O que aconteceu anteriormente determina o presente. E a minha pergunta a você é a seguinte: em qual dos extremos você se situa? No que diz que o passado não é nada, não te atinge, ou no que crê que o passado é tudo, então tudo é afetado, tudo foi influenciado por aquilo que você já viveu? À luz da Bíblia, irmãos, palavra de Deus, a palavra do nosso Criador, a palavra daquele que mais nos conhece nesta vida, ambos os extremos são problemáticos à luz da Bíblia. Pense comigo aqui, se o passado não é nada, por que é que Deus nos criou com a capacidade de recordar, de lembrar, né? Se o passado não é nada, porque existem tantos exemplos na Bíblia, na própria Bíblia, de homens e mulheres cujas escolhas passadas afetaram dramaticamente os seus comportamentos presentes. Se o passado não é nada,
Por que é que nós somos instruídos na Escritura a não deixar, por exemplo, o sol se pôr sobre a nossa ira? Efésios 4, 26. Se o hoje não vai afetar o amanhã, por que dessa ordem, né? A abordagem de que o passado não é nada não resolve as coisas. Mas, irmãos, a visão de que o passado é tudo é igualmente nocivo, preocupante e inócuo. A Bíblia não nos encoraja a nos ver como vítimas sem esperança, cujas escolhas hoje estão fora da nossa capacidade de compreender ou de ver as coisas mudadas. Pensar que os problemas da vida se situam no que passou, na culpa de alguém, ou em nossa própria culpa, né? Também não resolve as coisas. Esse é um conceito secular, irmãos, não bíblico, viu? É um conceito e uma crença daqui da terra, é algo terreno, não vem de Deus. Portanto, em nenhum momento a Bíblia nega o impacto das experiências do passado, tratando-as como se não tivessem importância. Mas, irmãos, a Bíblia também não superestima o passado, não trata o passado como determinante na nossa caminhada. Pense aí comigo em José do Egito, relatado ali no livro de Gênesis. Embora o passado de José tenha sido marcado pela forte rejeição por parte dos seus irmãos, quando ele teve a oportunidade de lidar com eles anos mais tarde, o que é que José fez? Determinado pelo passado, ele então retribuiu na mesma moeda? Não, a Bíblia diz que ele cuidou dos irmãos. Cuidou daqueles que o desprezaram, cuidou daqueles que o traíram no passado. José os amparou, os protegeu, os alimentou até. Diz o texto sagrado que José disse assim para seus irmãos: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Vocês quiseram me prejudicar, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Gênesis 50. Esse é um dos exemplos nas Escrituras em que as duras experiências do passado não determinaram a maneira como uma pessoa agiu em seu presente. Mas pense também em Davi. Você já notou que Davi não foi o filho preferido? E tem muita gente que, por ter questões mal resolvidas com a sua criação em relação ao modo como foram criados, né, em relação aos seus pais, à sua família, e hoje vivem de forma angustiante. Você já notou isso? Davi não foi o filho preferido. Pelo contrário, ele foi preterido. Foi deixado de lado na sua própria casa, entre os seus, no processo de escolha do novo rei de Israel. Davi foi propositalmente esquecido pela sua família. Só foi lembrado depois que Deus, através do profeta Samuel, disse que havia rejeitado os outros irmãos, os mais velhos, os irmãos mais velhos. E a citação da Escritura, irmãos, é extremamente didática ao dizer que Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, Deus, porém, o coração. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Davi foi preterido, mas nos dias que se seguiriam, Davi se tornaria um homem segundo o coração de Deus. A conclusão é que Deus faz provisão abundante para os seus filhos, mesmo que o passado teime em lutar contra. A conclusão a que chegamos, irmãos, é que Deus redime os acontecimentos passados da nossa história de vida, dando a eles sentido. À parte de Deus, não encontramos sentido no que nós já vivemos. Mas com Deus e pelas lentes do nosso Criador, tudo faz sentido. Deus faz com que nós vivamos, então, abundantemente no presente. Isso deveria fazer com que nós soltássemos um brado de exultação, de regozijo na presença do Senhor. Há então, irmãos, um terceiro modo. O que eu quero dizer é que há um terceiro modo de nós lidarmos com o passado. O modo de Deus para nós, sem recorrer a extremos. Um modo que estabelece uma teologia bíblica do passado. Irmãos, é bíblico pensar sobre o passado.
Ou melhor, pensar sobre o passado é algo lícito, desde que pensemos nele à luz das Sagradas Escrituras. É a visão de Deus acerca daquilo que nós já vivemos. Vejamos o exemplo do apóstolo Paulo e aí voltamos para o texto que nós lemos, né? Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12 aqui. A gente vê o apóstolo falando sobre um espinho na carne. Algo havia acontecido repetidamente no passado de Paulo, que era uma grande fonte de dor e de sofrimento. Alguns teólogos têm até sugerido que o espinho não era na carne, mas para a carne. Paulo acreditava que Deus havia permitido algum tipo de sofrimento em seu passado para realmente promover o seu crescimento espiritual e aperfeiçoar o seu ministério. Aliás, irmãos, Paulo chega a dizer com todas as letras, de modo muito claro, que o espinho na carne foi lhe dado para o esbofetear, a fim de que ele não se exaltasse. A compreensão do apóstolo é que aquele espinho, aquilo que o incomodava e que já o acompanhava na trajetória da sua vida, foi colocado ali porque sem esse espinho, ele poderia muito bem exaltar o seu próprio ego e viver olhando para o seu próprio umbigo, cantando para si próprio, né? Quão grande és tu. Então, Paulo está louvando a Deus porque o espinho foi dado por Deus, permitido por Deus na sua vida, para que ele não se exaltasse. Ele também explica que Satanás estava envolvido nesse processo todo, porque o espinho, é dito por ele, era um mensageiro de Satanás, enviado para esbofeteá-lo, como falamos. Essa passagem, irmãos, é muito instrutiva, em parte, por causa daquilo que não é dito. Repare, irmãos, que o apóstolo nunca diz a seus leitores a identidade do espinho, né? Que tipo de espinho é esse? Há muitas especulações, né? Era uma enfermidade, era uma preocupação, nós não sabemos ao certo. E isso tem colocado lenha na fogueira das especulações. Foi uma circunstância específica que ele viveu, marcante negativamente na sua vida, com resultados, com consequências constantes. Pode ser. Um outro ponto, irmãos, é que Paulo também se recusa a dar a Satanás a posição central dentro dessa história, né? Ao contrário, ele fala da ação de Satanás nisso, mas ele compreende que Deus estava envolvido ali. Deus estava, na verdade, não apenas envolvido, mas dirigindo tudo. Ao contrário, irmãos, daqueles que advogam confrontos de poder como uma maneira de tratar com a dor do passado, Satanás é aqui apenas brevemente mencionado nesse texto. E eu pergunto, por que essas omissões? É que Paulo tinha aprendido a focar em regozijar-se em alguém, em algo e em alguém muito mais importante do que a dor do passado. Depois de repetidamente pedir ao Senhor para remover aquele espinho, Deus respondeu e disse para Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Muito embora seja mais provável que esse espinho tenha sido, na verdade, contínuo, talvez uma luta a vida inteira, né? Paulo chegou, apesar disso, à incrível conclusão acerca da sua dor do passado. Ele diz: de boa vontade, então eu vou mais me gloriar nas fraquezas mesmo, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo concluiu que o sofrimento no passado foi utilizado por Deus para fazê-lo mais forte, para torná-lo um homem mais centrado em Cristo. E eu quero concluir a minha palavra de hoje fazendo pensar aqui a você, né? Pense agora na sua própria vida, na sua trajetória, na sua caminhada até aqui. Se você suspeita ter algum negócio inacabado em seu passado, se algo no passado o incomoda ainda hoje, se assim acontece por uma falha sua ou porque alguém errou para com você e isso te atingiu, ainda assim há esperança. Você não está sozinho em suas lutas e você não tem que permanecer preso ao que passou. José do Egito,
que nós citamos aqui, Davi, o próprio Paulo e tantos outros personagens que nesta série nós vamos citar aqui, vamos levantar e trazer aqui, tantos outros personagens bíblicos, eles foram abençoados por Deus e superaram as marcas do passado. Então a minha pergunta é: há alguma parte da sua história de vida que o perturba ainda hoje? O que você gostaria que não tivesse acontecido na sua vida? E o que você gostaria de mudar na sua vida hoje? O que você analisou aqui junto comigo, isso trouxe alguma luz para o seu coração? Eu espero que sim. Você entendeu que pensar sobre o passado é uma experiência bíblica, que nós estamos falando de algo seríssimo, gravíssimo, se não tratado do jeito de Deus? E você quer começar a fazer isso hoje, a enxergar o passado como sendo algo bíblico, princípio da Escritura, ou seja, a ideia de Deus para a sua vida. Você quer começar a fazer isso hoje para seguir em frente, em plena liberdade, em completo perdão? Eu te encorajo então a colocar isso aos pés do Senhor, a fim de receber dele graça dos céus, para continuar andando, mas de uma forma diferente. Que Deus, assim, o tome pela mão e o conduza. Amém? Convido você a fazer isso já, a orar a Deus agora, consagrando, derramando a sua alma. Se você tem os seus familiares aí ao seu lado, chame-os e orem ao Senhor, joelhos dobrados na presença do Pai. Um forte abraço, irmão e irmã, e até o nosso próximo estudo, se assim Deus permitir.